Edivaldo Santos pregando a palavra de Deus. Glorificado, exaltado seja o santo e bendito nome de Jesus. Com alegria e satisfação, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Abra comigo a sua Bíblia em dois textos das Escrituras. Primeiro texto, na carta de Paulo à igreja de Coríntios, capítulo de número 5, aonde está o tema desta festa tão marcante e significativa. 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 18. Quando você achar esse texto, procure, por favor, o outro texto que eu gostaria de também tomar por base, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11 e o versículo de número 9. Enquanto você busca o texto, eu quero glorificar a Deus por esta noite tão maravilhosa, porque a presença do dono da igreja continua na casa. E algo me chamou a atenção esta noite, é que passaram 100 anos e a igreja não envelheceu, ela continua viva, ela continua ativa. E eu quero nesta noite magnificar o nome do Senhor pela vida do pastor da igreja, pastor Kemuel, e pela honra que ele me dá de participar dessa festa tão extraordinária que é os 100 anos da Assembleia de Deus aqui no Aribiri e no estado do Espírito Santo. Quando esta obra começou, alguém disse que ela não iria para frente. Com o passar do tempo, alguém disse que ela não chegaria aos 100 anos. Os 100 anos chegou e alguém está dizendo, o que será daqui para frente? E o céu está dizendo, tem uma geração incendiada chegando aí para dar continuidade. Olhe para o seu irmão e diga, ninguém para esta obra. Ninguém segura a igreja de Jesus. Louvar a Deus também pela vida dos pastores, pastor José Fernandes, pastor Álvaro, pastor Natanirã, pastor Marinelchiton. Louvar a Deus pela vida do Gabriel, que nos conduziu com todo amor e carinho. E louvar a Deus pela vida do cantor Nani Azevedo. Eu estou com uma palavra do céu esta noite para entregar para a igreja. Quantos estão com o coração aberto para receber? Levante a sua mão e dê a maior glória que você já deu aqui esta noite. Aqueles que acharam o texto, dê um glória a Deus. Diz a palavra, e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Por favor, ainda o versículo 20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11, versículo de número 9. Mas a voz respondeu-me do céu segunda vez, não chames tu comum o que Deus purificou. Antes de tomar o seu assento, repita comigo, embaixadores da reconciliação. 1, 2, 3 já. Embaixadores da reconciliação. Olhe para no mínimo 2 irmãos
e diga para ele: não deixa nada tirar teu foco esta noite. Não deixa nada tirar o teu foco esta noite. Sente glorificando e exaltando o nome de Jesus. Após o culto, eu tenho 2 livros à disposição dos irmãos. O segredo da obra missionária, e aqui eu trabalho que antes de trabalhar para Deus, precisamos ter uma experiência com Deus. Tem gente querendo trabalhar para Deus e não conhece Deus. E trabalhar para Deus sem conhecê-lo é um perigo muito grande, porque o dono da igreja que faz 100 anos não está pedindo favor a ninguém. Quando é para fazer algo para ele, tem que ser com excelência, porque ele é o dono da obra. Eu trato também que Deus não fica refém de ninguém. Deus não precisa de nós para fazer o que Ele quer fazer. Ele é Senhor, Ele conta conosco. Mas se nós não quisermos, Ele levanta outro e faz melhor do que nós. Porque o único insubstituível nessa obra é Jesus de Nazaré. Quem pode glorificar ao Senhor? Eu tenho também um livro sobre a esposa do pastor, porque para mim é o grupo mais mal compreendido da igreja. Porque o pessoal exige que a mulher do pastor, ela pregue, ela cante, ela zele a igreja, reja os grupos e ainda ser magra. É uma perturbação. E muitas servas de Deus não têm conseguido resistir essa pressão. Mas há aquelas remanescentes que sabem que o seu ministério é cooperar com o ministério do seu esposo. Então, após o culto, aqueles que desejarem estarão à sua disposição. Eu quero informar a igreja que eu tenho uma palavra de Deus e eu sei que o horário já está avançado, mas eu vou lhe pedir 2 coisas. Empreste-me o seu ouvido por alguns minutos e prometo que não irei me delongar. Mas também eu faço uma promessa: tudo que Deus colocou ao meu coração, eu entrego esta noite para a igreja do Senhor, que completa 100 anos aqui no Aribiri. Esse texto que vocês escolheram como tema da festividade dos 100 anos, é um texto revelador, porque o apóstolo São Paulo, quando escreve à igreja de Corintos, ele revela 3 coisas impressionantes. A primeira coisa é: o que acontece para a reconciliação do homem com Deus não depende do homem, não depende da nossa força, depende da ação de Deus através do Calvário. Preste bem atenção. Quando o homem pecou, houve uma separação entre o homem e Deus. E esta separação, ela era praticamente impossível de ser consertada. Esta separação, ela é espiritual, ela é psicológica, ela é social e ela é ecológica. O homem fora de Deus, ele não tem relação com Deus, ele não tem relação consigo mesmo, ele não tem relação com o próximo e ele tem dificuldade com a natureza. Mas quando Paulo escreve esse texto, ele mostra algo extraordinário. E o que é? Paulo diz: foi ele, ou seja, tudo procede de Deus. Deus bolou um plano, e esse plano não é plano B, é plano A. Deus
bolou o plano da salvação. E qual é o plano da salvação? Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio a esta terra para morrer em meu lugar e em seu lugar. Satanás olhava para a humanidade e dizia: para esses não tem jeito, mas no Calvário teve jeito, no Calvário teve esperança, no Calvário teve solução. E quem acredita nisso, levante a sua mão e glorifique ao Senhor. E lá no Calvário, o que parecia impossível se torna possível. Preste bem atenção. Ninguém, senhores, pode bater no peito e dizer: eu consigo me relacionar e me reconciliar com Deus de mim mesmo. É impossível. E explico para vocês: a natureza humana, ela é caída e ela tende a buscar o pecado, ela tende a buscar o que não presta. Preste bem atenção. Hoje, antes de sair de casa, eu estava almoçando com a minha netinha e eu dei um beijo nela e ela não me retribuiu, mas eu dei um tapinha nela brincando com ela e automaticamente ela quis me dar um tapa. E eu disse para ela: mas o beijo você não retribui, mas o tapinha você quer retribuir. Olhe para mim, você pega uma criança, ensina ela o hino da igreja e ela não aprende, é uma luta. Ela vê uma dança do mundo uma vez e ela já aprende até a coreografia. É impressionante. A natureza humana, ela é tão complicada que a gente esquece o que é bom e não esquece o que é ruim. Olhe para mim, se eu chegar para você e disser: você está lindo, daqui a alguns minutos você esquece. Mas se eu disser: você é feio, você é gordo, você é narigudo, tem gente que morre e não esquece, e ainda fica dizendo: você vai ver, narigudo você vai ver, gordo você vai ver. A nossa natureza, ela pende para o pecado, mas aí chegou a cruz, e a cruz de Cristo, ela nos liga novamente com Deus, ela nos reconcilia com Deus. Pegue na mão do seu irmão e diga: não é mérito seu não, é o mérito da cruz. Essa igreja não cresceu, o mérito dos pastores foram bênção, mas não é mérito deles, é o mérito de Cristo. E aqui para nós, os nossos pioneiros não tinham o conhecimento que temos, mas a graça estava sobre eles e a obra cresceu. Glória a Deus. Hoje na nova geração tem muita gente achando: sem mim a obra não vai. Muita gente pensando que falar bonito é o que faz a diferença. Não, tem gente que fala bonito, mas não tem mais a graça. Tem gente que canta bonito, mas não tem mais a graça. Mas tem uma geração dizendo: foi ele, foi ele, foi ele, foi ele que me reconciliou. Quem tem essa certeza, levante as duas mãos e magnifique ao Senhor. A geração está tão complicada que tem gente hoje que vai pregar e fala tão difícil que os irmãos só entendem quando chega em casa. A mulher só vê o glória lá no escritório e diz: que foi, meu filho? É tremendo o que o homem falou, porque hoje tem gente achando que é o seu conhecimento, mas a Assembleia de Deus do Aribiri, ela chegou aos 100 anos dizendo: foi ele não nós, foi ele não nós, foi ele e não nós. Quem pode adorar ao Senhor da glória? Então levante a mão direita para o céu. Não pirrasse, pastor, não, que é perigoso e eu estou cheio. Então levante a sua mão e diga comigo: foi ele. Não está fraco, 100 anos, ninguém aqui vai estar no próximo centenário, é o último para nós, a nova geração vai, mas a gente não. E olhe lá a nova geração que o negócio está sério, as pessoas estão morrendo muito cedo, mas levanta a mão lá em cima no terceiro andar e diga: foi ele. Eu acho que pode ser melhor. E eu vou perceber aqui, pastor Kemuel, quem é que está desanimado? Se é os homens ou se é as mulheres? As mulheres, por favor, diga: foi ele. Olha, glória a Deus. Agora os homens do Espírito Santo, não me faça vergonha, pelo amor de Deus. Os homens, levante a mão e diga: foi ele.
E as irmãs estão dizendo, manda a gente falar de novo, pastor. A mulher gosta de disputa, né? Glória a Deus. As mulheres de novo, foi ele! Sai rouca, mas vence. E diga que ela não ganhou. Tem duas coisas que a mulher gosta de ouvir. Eu te amo e você está certa. Glória a Deus. Agora de novo, todo mundo. Criança, jovem, obreiro, altar, galeria. Levante a mão e diga, foi ele! Aí eu vou dizer algo aqui. Se puder melhorar o meu retorno, eu agradeço. Eu vou fazer algo aqui. No dia que você se reconciliou, ou que Cristo te reconciliou através da cruz, olhe para mim e lembre um pouco esse dia. Aqui tem gente que estava completamente perdido. Aqui tem gente que a sociedade olhou e disse, não tem jeito. Aqui tem gente que a família mesmo diz, aqui é a ovelha negra da família. Aqui tem gente que a polícia diz, aí só morto. A justiça diz, não tem esperança. E a medicina, acabou. Aí chegou Jesus na história. E quando Jesus chegou, aí a história mudou. E eu vou falar aqui. E quem está ligado vai pegando. Olhe para mim. E tinha gente que quando via a sirene do camburão, já se escondia. Era acabado. Mas agora anda com a Bíblia na mão, parecendo doutor, dizendo, foi ele. Agora prepara o maior glória, porque glória pequeno não é para quem vai para o centenário. Você não veio assistir, você veio adorar. Você não veio assistir, você veio cultuar. Tem gente que fica dizendo, por que esse povo grita? É porque ele não sabe a nossa história. Aqui tem gente que não tinha nome, mas agora depois da reconciliação, tem nome escrito no livro da vida, está perdoado. Um dia eu fui ao médico e ele disse para mim assim, pastor, e o senhor é daquela igreja zoadenta? Eu disse, sou. Ele disse, o senhor não tem vergonha não, pastor? Que grito é aquele? Aí eu disse, doutor, e o senhor gosta de que música? Ele disse, eu sou roqueiro. Eu disse, o senhor não tem vergonha não, doutor? Porque eu nunca vi um roqueiro sem gritar, sem fazer zoada, baixa a cabeça, quebra a guitarra e alguns até de overdose. Agora eu vou lhe explicar quem é aquele povo, doutor. Ali tinha gente desenganada da medicina. Tinha gente que não tinha esperança. Aí encontrou Jesus. Aí Jesus fez o quê? Limpou, lavou, perdoou, purificou, chamou. Pega na mão de alguém e diga, como não dá glória a um Deus desse? Como não dá glória a um Deus desse? Sacode ele até ele acordar e diga, como não adorar? Eu quero ver só quem conhece. Quando Jesus estendeu. E aí, Aribiri? Quando ele estendeu sua mão. Pode aumentar. Eu era. Não, mas eu quero para estremecer tudo. Quando Jesus vai. Depois a gente continua vivo. Eu era pobre, perdido. Vai! Agora, olhe para mim. Tempera a garganta para dar o maior glória. Não vale qualquer glória. Como foi essa reconciliação, pastor? Ele não imputou a nós o nosso pecado. Pastor, explica isso. Chega aqui, pregador.
Sabe o que significa isso? Ele é o pecador. E a palavra, o Calvário, está trazendo ele para a reconciliação. Só que quando ele chega aqui, Reginaldo, aí, vamos dizer que Reginaldo é Jesus. Chega aqui, Reginaldo, faz cara de Jesus, glória a Deus. Faz cara de Jesus. E faz cara de pecador arrependido. Faz cara de pecador arrependido. Não sei, arrependido mesmo assim com a carinha. Oh Deus, tem misericórdia. Aí agora, ele está sendo reconciliado. Mas aí Satanás chega e diz, ele pecou. Ele não vale nada. Ele é terrível. Sabe o que é imputar? Aí Jesus diz, pode botar o pecado dele na minha conta. Não, está devagar. Eu vou dizer de novo para você reagir. Olhe para mim, eu sou pecador. Os pastores que estão aqui, tudo é pecador. Ninguém merece estar aqui. Ninguém merece estar aí. Ninguém merece pregar. Ninguém merece cantar. Porque quando chegou o dia da reconciliação, Satanás olhou e disse, você é um pecador. Você não merece. Aí Jeová olhou e disse, quanto é a conta? Quanto é a conta? Quanto foi que ele pecou? É tanto. Pode botar na minha conta. Eu estou sentindo graça, eu estou sentindo graça, eu estou sentindo graça, eu estou sentindo que papai tem algo a fazer aqui esta noite, no centenário da Assembleia de Deus do Espírito Santo. Agora olha para mim um milagre. Eu vou reduzir a mensagem, eu não vou cansar você, eu quero só que você entenda o que Deus me deu. Embaixadores da reconciliação. Pergunta para mim, como assim, pastor? Não. Gente desanimada, eu não entrego revelação profunda. Isso aqui é uma revelação. Bora de novo. Por quê, pastor? Porque o texto diz assim, ó. Ele, através de Cristo, nos reconciliou e nos deu. Tem gente que já entendeu, eu vou dizer até todo mundo entender. Nos deu o ministério da reconciliação. Vai doer, mas eu deixei já para o final, para quando você sentir que apanhou, só quando chegar em casa. Agora eu vou lhe dar uma notícia. Quando a palavra tocar em você, não fecha a cara não, senão todo mundo vai perceber que é com você. Desfaça, levanta a mão, dá glória a Deus, faz alguma coisa para não passar vergonha. Mas a palavra eu vou entregar aqui esta noite, presta atenção. Quando Cristo nos fez embaixador, embaixador é porta-voz. Embaixador não é dono de mensagem. Embaixador não é dono de palavra. Embaixador não é dono de ministério. Tem gente dizendo, meu ministério, seu ministério não, machado é emprestado. Embaixador é representante. Agora olha para mim e presta atenção. E eu começo a encerrar a mensagem. Presta atenção. Olhe para mim aqui. Se você não pegou nada, pega esse final. Olhe para cá. Quando Cristo veio aqui à terra, morreu na cruz para nos reconciliar, ele estava dizendo assim, ó, o trabalho terrível, quem fez foi eu. O preço, quem pagou foi eu. A dor, quem sofreu fui eu. E os embaixadores, só vá dizer a eles quem eu sou. Só vá dizer a eles quem eu sou. Pega na mão do irmão, não pirraça pastor não, que é perigoso. Pegue na mão do irmão e diga para ele, a sua parte é só dizer para o mundo, Jesus Cristo salva. Eita glória, eita glória, eita glória, eita glória. A nossa parte é só essa. Mas sabe qual é o problema, senhores pastores? É que os embaixadores estão fazendo acepção de pessoas. Vai doer, mas a palavra vai curar, vai sarar e vai dar direção. Olhe para mim. Tem gente, pastor Kemuel, que estava lá no chão, Jesus pegou, reconciliou.
e agora está olhando para quem está no chão e dizendo, não tem jeito, não tem esperança. Aí Jesus está lhe dizendo, ei, seu bonitinho, não esqueça que fui eu que te peguei de lá e te levantei, e o que eu fiz com você? Tem uma turma que não era nada e agora está se achando tudo. Até para dar glória a Deus, glorificado seja o nome de Jesus. Ei, sacode seu irmão, diga, para de besteira, Jeová conhece você, viu? Jesus sabe de onde te tirou, viu? Tá bonitinho, mas estava lá embaixo. Está preparado para dar glória? Olhe para mim. O trabalho difícil, ele fez. Levanta as duas mãos. Por que as duas? Não crie confusão comigo. Eu estou cheio. Levante essas mãozinhas para receber seu milagre. Levante as duas mãos e diga: o trabalho. Não, irmão, está devagar. Bora, animado. O trabalho complicado, ele já fez. Olha para o seu irmão e diga: lhe limpou, lhe transformou, lhe batizou, lhe deu nome, lhe deu ministério. Agora pega na mão dele e diga o que ele fez na sua vida. Ele quer fazer na vida de quem está perdido, de quem está nas drogas, de quem está na prostituição, porque o evangelho é para todos. Eu costumo dizer, pastores, que tem gente que é crente até a metade do culto, da metade do culto diante ele é muçulmano. Como assim, pastor? Enquanto Deus usa quem ele concorda, ele está em paz. Agora, quando Deus usa quem ele não concorda, ele fica, Alá. Estava caído um dia desse, agora está pregando, Alá. Era perdido, está se exibindo. Alá não, Jesus pegou, Jesus limpou, Jesus transformou, e Jesus levantou. Olhe para o seu irmão, ele não vai zangar não, que é eu que estou mandando, eu estou cheio. Olhe para ele e diga, olhe para o seu irmãozinho e diga assim, ó, não fale mal da minha história, respeite a minha história. Tem cruz na minha história, tem calvário na minha história. Tem pentecostal no centenário? Tem pentecostal no centenário? Tem pentecostal? Aqui os pentecostais ainda falam línguas estranhas? Fala línguas estranhas ainda? Tem? Aí ainda Deus batiza com o Espírito Santo ainda? Olhe para mim, por que eu li Atos? Amanhã a gente termina, porque o pão é muito forte, tem que dividir. Uma metade para hoje e uma metade para amanhã. Olhe para mim, por que eu li Atos? Porque Deus foi lá e fez a parte mais difícil. Deus foi na casa de Cornélio. Deus mandou um anjo visitar Cornélio. Deus tocou em Cornélio. E Deus deu o endereço do embaixador. O diabo está tentando botar na sua cabeça que você não é ninguém. Mentira, você é embaixador. E isso aqui não é pregador que está falando, não, é Bíblia. Agora, prepara o glória. Deus chegou para Cornélio e disse assim, Cornélio, eu ouvi tua oração. E eu recebi tuas esmolas. Todo mundo sabe que Cornélio era um centurião, comandava uma centúria sem soldado, que andava a pé, era um homem gentil, um homem de alta patente, mas o coração era humilde. Porque você quer conhecer alguém? Dê poder a ele. Tem gente que você deu para reger um grupo, ele já está se achando a quarta pessoa da Trindade. Tem gente que você pegou de diácono, botou a presbítero, ele já está pensando que é Jesus Júnior. Já anda empinado, parecendo um tamanduá bandeira. O cara não era crente,
era de alta patente, era empregado do Império Romano, mas dava esmola, era humilde. Agora, se tu não pegar isso aqui, tu não está no culto. Ó, orava, era humilde, dava esmola, mas não estava reconciliado. Porque o que reconcilia o homem com Deus, não é o que ele faz para Deus, é o que Deus fez por ele. Não pegou? Eu vou lhe mostrar. Quando Deus foi criar o mundo, Ele usou a palavra, haja, e tudo apareceu. Quando Deus foi criar o homem, Ele sujou a mão de barro e fez o homem. Mas quando Deus foi fazer o projeto da reconciliação, Ele entrou no barro. Eita, eu estou sentindo a graça de papai aqui. Usou a palavra, sujou a mão e entrou no barro. Pastor, e o que é entrar no barro? A encarnação. O verbo se fez? Pastor, mas eu quero dizer para o senhor que eu oro 5 horas por dia. Se tu não tiver reconciliado e não se arrepender do teu pecado e não reconhecer que Jesus é o Senhor, tu vai arrancar a casca do joelho e não entra. Agora, espera aí, ouça isso aqui, irmãos. E Jesus ouviu a oração do cara sem estar reconciliado. É por isso que você vai ver o texto. Senhor, eu preguei. Mas eu não sei quem é você, não. Não, mas eu cantei. Mas eu não sei quem é você. Mas eu expulsei demônio. Legal, mas a gente nunca se relacionou. Cuidado para você não ficar expert no que faz e esquecer no relacionamento. O que vale não é o que você faz, o que vale é o que você é com Ele. Está ligado para fechar a mensagem? Olhe para mim. Aí Deus chega e diz assim, vá na casa de Pedro. Olha que coisa linda. Ali não era a casa de Pedro, era a casa de Simão Curtidor. Um cara que era indigno para os judeus. Não dá tempo para explicar aqui, mas eu estou diante de teólogos. Lá em Jope, que hoje pertence a Tel Aviv. E eu tive lá, o mesmo porto onde Jonas tentou fugir. Deus disse assim, o meu embaixador está na casa de Simão Curtidor. E quem tem a palavra da reconciliação é ele. Manda chamar ele. Deus, para poder preparar o embaixador, deu uma visão. Pegou um lençol, botou animal indigno, quadrúpede e tal, e desceu e disse, mata e come. O embaixador disse, eu não posso comer isso aí, que isso aí é muito cheio de pecado. Vai doer também o que eu vou falar aqui. É que tem gente na igreja pensando que é mais santo que Jesus. Tem gente na igreja que quer dizer, Jesus se santifique. É por isso que Deus está tirando as máscaras de alguns. Que fica apontando para todo mundo, achando que todo mundo está em pecado. Esquece o pecado dele, mas papai te conhece. Agora está preparado para dar um glória, para estremecer tudo? O texto diz assim, eu sei onde é a casa do homem, e eu já vou quebrar as resistências do homem. Pedinho, mata e come. Quero não. De novo, mata e come. Quero não. Mata e come. Não chame imundo. Aquilo que já foi purificado. Pega assim na mãozinha do irmãozinho e diga assim, você não sabe minha história total? Você só sabe parte dela. Eu já passei pelo Calvário. E quem passou pelo Calvário está limpinho da Silva. Agora olha para cá. Deus apareceu e disse assim, está chegando uns homens aí, desça e vá com eles. Cornélio já tinha mandado 3 emissários, o emissário chegou 50 quilômetros de Cesareia para Jope. Os homens andou 50 quilômetros atrás do embaixador. E o embaixador todo cheio de história.
Agora Cornélio era mais crente do que muitos crentes. Ele diz o seguinte: se o homem tem o que a gente precisa, a gente não pode receber com a casa vazia. Menino, não vai para a escola hoje não, que o profeta está chegando. Ô empregado, não vai para o trabalho não, que o profeta está chegando. Quando Pedro chegou, já tinha uma congregação. Aí o texto diz assim, que ele tentou se curvar diante de Pedro. Pedro diz: levante. Ah, se fosse alguns hoje. É louvado seja Deus. Beije meus pés, que eu sou tremendo. Pedro olhou e disse: levante, que eu sou homem igual você. Mas o tremendo vem agora. Aí ele olhou e disse assim: não era nem para eu estar aqui. Um homem como eu não era para estar na casa de um estrangeiro. Olha, irmão, Deus mandou o lençol. Deus deu visão. Deus falou. E o cara ainda chegou para pregar contra a vontade. Sabe o meu capaz do senhor? Não queria nem estar aqui. Mas louvado seja Deus que eu cheguei. Porque Deus mandou e eu estou aqui contra a minha vontade. E o que vocês querem? Aí Cornélio olhou e disse assim: é que eu estava orando e Deus apareceu, um anjo apareceu e mandou te chamar. E disse que o senhor tem a mensagem. Ele disse: já que eu tenho a mensagem, senta aí que eu vou pregar. Agora preparou glória. A palavra é tão poderosa que até um pregador pregando contra a vontade, ela tem efeito. Não, você não entendeu, eu vou explicar. O texto diz assim, ó: e quando ele começou a falar, e agora olhe para mim, a palavra não faz efeito para irreverente. A palavra não faz efeito para profano. Eles eram descrentes, mas a palavra estava sendo ministrada e eles, ó. Aí o texto diz: e o Espírito Santo? E o Espírito Santo chegou na congregação de Cornélio. E o texto diz que eles começaram a falar línguas estranhas. Olhe para mim. Foi 6 irmãos de Jope acompanhando Pedro. Os irmãos olharam e disseram: valei-me Jesus, eles também falam língua, é? Aí Pedro pegou o microfone e disse: agora eu acabei de crer que Deus não faz acepção de pessoas. Tem glória aí na galeria, tem glória aí na galeria, tem glória aí na galeria, tem glória aqui no altar, tem glória aqui no altar, tem glória aqui na orquestra, tem glória aqui no conjunto, tem glória na igreja. Olha que coisa linda. E o Espírito desceu e eles foram batizados. Aí olha para mim, Pedro olhou e disse assim: se já estão batizados com o Espírito Santo, o que é que impede de ser batizado nas águas? Eles olhou e disseram: a gente está tudo crente, cadê a água? Aí Pedro diz: batiza eles. Aí batizou. Olha para mim. Mas todo lugar tem uns problemáticos. Não faz nada, não oferta, não dizima, nem congrega direito, não dá glória nos cultos, não faz nada, mas fica de olho no que os outros fazem para botar defeito. Pastor Quemuel, era para quando Pedro chegasse em Jerusalém, a igreja está vibrando. Não, a igreja olhou e disse: esse negócio de ficar aí na casa desses ímpios. Ô Pedro, que história é essa, Pedro? Que negócio é esse, Pedro? Aí fizeram uma assembleia, quase disciplinaram o pastor. Aí Pedro olhou e disse assim: eu vou contar minha historinha para vocês. Eu estava quieto no meu lugar na hora do almoço, me deu fome, eu mandei preparar comida. Aí eu subi para o terraço, quando eu cheguei lá, papai apareceu. Aí papai revelou os negócios para mim e mandou eu ir lá atrás dos homens. Aí eu fui. Aí quando chegou lá eu não fiz nada, eu só fiz dizer que Jesus, o Nazareno, o Filho de Deus, é poderoso. Aí agora, depois que eu preguei, a glória desceu. Agora, se vocês querem reclamar comigo, vá reclamar com quem batizou com o Espírito Santo, vá reclamar com quem mandou fogo.
Assim como eu vou fazer com o irmão aqui, diga assim, ó, embaixador. Ei, alô, fala com o seu irmão que está ao seu lado, embaixador. Não, olhe para ele, que ele está pensando que é outro, é com ele. É porque ele está pensando que é acabado, que não tem nada. Diga para ele, embaixador, para de preconceito. Lembra do Calvário, a obra que Deus vai fazer através de você é maior do que foi feita até aqui. E para encerrar, para o pastor não puxar meu paletó, olhe para mim. Se dependesse do embaixador que existia na rua lá aonde Paulo estava, Paulo tinha se perdido. Deus vai na casa do embaixador e diz assim, embaixador Ananias. Assim, para quem está na intimidade, Nani não, que Nani é o cantor. Eu não vou falar Nani, daqui a pouco ele vai dizer, é eu, pastor, o senhor aproveitou que eu saí do culto. Porque ele não está bem, fez uma cirurgia, e até o pastor aqui me falou, pastor, o cantor não pôde ficar, e é compreensível. Mas vamos botar um outro nome, Naninho. Deus chegou para Naninho e disse assim, embaixador Naninho, eu tenho uma missão para você. Glória a Deus, vá na rua direita, aleluia. Tem um homem lá que eu já avisei. Já viu que o trabalho mais difícil quem faz é Deus? Deus já tinha quebrado Paulo, Deus já tinha tirado a visão de Paulo, Deus já tinha deixado ele jejuando 3 dias, já começou crente, jejuando 3 dias, o valentão agora já estava manso, e depois voltou para ele e disse assim, estou mandando um embaixador aqui na sua casa. Está preparado, Zanenia? Estou! E eu já falei com o homem que você está chegando. Essas revelações meia tigela. Que tem gente que fica revelando que tem 10 irmãos com problema na coluna na igreja. Isso aí todo mundo revela, irmão. Se eu quiser revelar, eu revelo aqui 100 com problema na coluna. E olha lá se não tiver 1000. Eu quero ver revelação profunda. Que tem gente querendo enganar a noiva para dizer que é profeta. Está na hora da gente voltar para a palavra. Porque a maior revelação é ela. Mas tem um bocado de crente que não quer palavra, quer revelação. Olha a revelação. Já falei com o homem que você está chegando e ele está lhe esperando. Eita glória! O nome do homem é Saulo. O que, senhor? Assim, senhor, só para a gente ficar situado. É o perigoso, é o problemático, é o malandro, é o de alta periculosidade. Agora, se tu não der glória com um negócio desse, tu não é pentecostal. Jesus olhou e disse, para você eu não sei quem é, mas para mim é vaso, é vaso. E quem é pentecostal e está reconciliado, pula desse banco e fica de pé, pula dessa cadeira e fica de pé. Olha para os dois aí e diga, você é vaso, você é vaso, está reconciliado, é vaso, está perdoado, é vaso, está de pé, é vaso, está transformado, é vaso. Eita, Eva, Xerrecava, Sauendé, Eva, Canturia, Labaraceia. Quantos já estão reconciliados? Deixa eu ver. Quantos já foram reconciliados? Tem reconciliado que não está com coragem nem de levantar a mão. Eu vou lhe explicar, é quem já é crente. Quantos já foram reconciliados? Mantenha a mão levantada. E diga comigo, eu. Não, mas para tremer tudo é 100 anos. A gente ouviu uma história linda, que essa igreja tem uma história linda. E valeu a pena cada parte da história. Para que a geração que está chegando não pense que foi fácil. Porque tem uma turminha chegando achando que os veteranos estão tudo errado e o sertão agora é ele que já encontrou a igreja grande e pronta.
tem que respeitar a história. Não, pastor, a Assembleia de Deus está toda errada. Tenha coragem, vá fazer outra igreja e não bote o nome de Assembleia, não. Tenha coragem, mas se está dentro da Assembleia, tem que respeitar a história. Porque tem uns que é pilantra, bota lá Assembleia do Fogo, Assembleia do Mistério, Assembleia do... Tire o apelido, é para botar só Assembleia. Quando você vê apelido, não é original. Falei. Bora, levanta a mão, levanta a mão. Levanta a mão, levanta a mão. Agora diga bem forte, eu! Tá ficando bom, Marinelson, tá ficando bom. Não fui! Só! Reconciliado! Agora para tremer tudo, diga eu! Fui